Bom, galera, com base em um comentário do vídeo anterior, né, sobre o IndexedDB, surgiu a seguinte dúvida. E se futuramente a gente quisesse criar outros serviços, né, com base de outras tabelas, como por exemplo um serviço de usuários, e aí a gente precisasse implementar toda essa estratégia do IndexedDB, o que a gente teria que fazer? Repetir praticamente todo esse código, né, para criar a tabela, essa estratégia de sincronização. Então isso não seria uma boa prática, né? A gente estaria repetindo muito código. Então aqui eu vou apresentar para vocês uma forma da gente não ter que ficar repetindo tanto código. Para isso a gente vai usar um pouquinho do poder do TypeScript para a gente lidar um pouquinho com orientação objeto e classes abstratas. Então a gente vai criar uma classe abstrata, né, para ficar um pouco mais genérica, e aí os nossos serviços, como o serviço de seguro ou futuramente um serviço de usuário, elas vão herdar dessa classe abstrata, né, todos esses métodos mais genéricos, e aí assim a gente não precisa ficar repetindo o código. Bom, vamos lá então. Eu vou abrir o meu terminal aqui na pasta do projeto e vou gerar um serviço na pasta Services, vou dar o nome dele de Base, que vai servir como uma classe, né, genérica. Criou aqui para mim, vou abrir aqui no VS Code, Base Service. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transportar todos os métodos genéricos, né, que a gente construiu lá no Seguro Service para cá. E se a gente dá uma olhada aqui, praticamente todos eles podem ser reutilizados. Até, por exemplo, o salvar, né, porque ele simplesmente vai salvar na API, o listar, ouvir status conexão, praticamente todos. Então todos eles podem ser reaproveitáveis. Então eu vou copiar todos eles. Vou copiar tudo aqui. Ctrl C, Ctrl V aqui. Então agora vamos começar a adaptar ela com o que a gente precisa. Primeiro de tudo, eu vou colocar aqui, vou falar que ela é uma classe abstrata, né, então ela não pode ser, né, instanciada por um componente, por exemplo. Né, ela vai ter que ser herdada dos nossos serviços filhos. Então vamos começar transportando essas variáveis. Primeiro eu vou pegar o DB aqui do meu seguro service e o table também. Copiar e jogar para cá. Vou copiar o import também. Agora eu vou transportar os serviços que a gente injetou lá no seguro, que é o Online Offline Service e o HTTP. Só que aqui eu não vou colocar eles no construtor, vou criar eles diretamente aqui. Vou deixar eles como protected. Por que protected? Porque eles vão ser acessíveis só aqui nessa classe e nas classes filhas também. Então vou importar eles aqui. Esse e esse. Só arrumar aqui. Então por que eu coloquei eles aqui? Porque aqui no construtor eu preciso colocar só os serviços que os meus filhos vão passar para essa classe pai. Então, o primeiro deles vai ser um cara chamado injector. Vou passar aqui injector, que vem lá do Angular mesmo, do core dele. O que esse cara aqui faz? Ele basicamente vai pegar esses meus dois serviços e vão injetar da mesma forma que a gente faz aqui no construtor. Só que a gente vai fazer aqui dentro dele, e não dentro dos parâmetros. Porque aí as nossas classes filhas não vão precisar toda hora ficar, né, importando o HTTP e o Online e Offline Service. Então para isso é só fazer o this.http recebe this.injector.get e aqui a gente passa o HTTP client. Essa forma aqui é basicamente a mesma coisa se a gente tivesse feito aqui no construtor. Eu vou fazer a mesma coisa para o this online offline service recebe this.injector.get
online offline service. Vou só arrumar aqui. Beleza. Agora só faltou pegar a chamada dos métodos aqui no construtor. Vou copiar eles. Vou jogar para cá também. Bom, então agora vamos trocar tudo que está como seguro para algo mais genérico, né? Então aqui eu não vou poder ficar usando esse cara aqui, né? Porque ele vai ser adaptável. Eu vou importar ele aqui só para ficar mais fácil para depois a gente substituir. Importei ele, agora em cima dele eu vou dar F2. Então aqui eu já vou conseguir trocar todo mundo que está como o tipo seguro. E eu vou colocar o tipo T. O que é esse tipo T? Ele vem lá do TypeScript, ele se chama generics, né? O que seria ele? Ele seria um tipo praticamente genérico que a gente pode reutilizar ele. Eu tenho aqui um artigo aberto do Medium, muito interessante, depois eu posso até colocar na descrição do vídeo, que explica exatamente o que ele faz, né? Então ele é capaz de criar um componente que pode funcionar em vários tipos, em vez de um único, que é exatamente o nosso caso. Então, se a gente passar o seguro, aquele T vai se transformar em seguro. Se a gente passar em um usuário, ele vai se transformar em um usuário. E aqui ele traz uma definição bem interessante, que os generics são para tipos, que valores são para argumentos de função. Então é como se a gente estivesse passando um argumento para uma função, né? Ela vai se transformar naquilo, como se fosse um parâmetro mesmo, né? Nesse caso o nosso parâmetro é T, e aí aqui depois a gente vai passar o seguro para ele. Então vamos começar a adaptar algumas outras coisas aqui. Primeiro aqui, vamos pegar esse primeiro método. Aqui o banco vai ser sempre DB seguros, não vai precisar trocar. Mas aqui a gente tem a tabela seguro, não vamos poder fazer isso. Então eu vou colocar aqui no meu construtor um outro cara para a gente poder deixar ele genérico também. Vou pôr como protected, vou colocar nome tabela, que vai vir das minhas classes filhas, do tipo string. Então aqui onde está seguro, eu vou colocar para nome tabela. Mas aí a gente faz uma estratégia de colocar entre colchetes, porque aí esse cara vai se transformar nessa variável aqui que eu estou passando, né, no meu construtor, dessa forma aqui. Então, beleza. E aqui onde está seguro também, já posso trocar para this.nome tabela. E agora, em todos os lugares que está esse seguro aqui, eu vou poder trocar ele. Então eu vou dar um Ctrl D, que aí ele já vai trocando tudo para mim aqui. Vou trocar tudo, esse aqui, só ir apertando D, Ctrl D na verdade. Vamos tirar tudo praticamente. E vou colocar um nome genérico como tabela. Aí depois a gente acerta o que precisa ser feito. Então troquei tudo como tabela, acho que agora não tem nada com o nome seguro aqui. Então vamos voltar aqui no salvar API. Então aqui a gente passa uma rota, né? Essa rota também não tem como ser genérica, a gente vai ter que passar de parâmetro, né, para a classe Py. Então lá no construtor vou criar mais um aqui, um outro protected, com o nome URL API, tipo string também. E agora vamos substituir aqui, onde está esse cara, vou colocar como URL API. Vamos ver se tem mais lugares aqui. Aqui também. Então vou substituir URL API. Acho que são só esses mesmo. Então vamos dar mais uma olhada como é que está ficando. Depois alguns textos aqui só precisam ser modificados mesmo, né? Mas aí eu não vou perder tempo com isso. Faltou só importar aqui o observable. E de resto, acho que a classe já está praticamente pronta. Então agora para a gente indicar que o tipo T vai ser genérico e ele vai ser transformado, né, com outros tipos, a gente tem que vir aqui na nossa base service, logo aqui na declaração, e passar para ele aqui o tipo T, que logo vocês já vão entender o porquê. Então ele está me dando um erro aqui,
se a gente dá uma olhada aqui, esse cara aqui não reconheceu o ID. Por quê? Porque o nosso tipo T não tem nenhum atributo, né? Então, por isso que o ID não foi reconhecido. Então, normalmente, como toda tabela tem um ID já, então a gente pode já declarar esse ID na própria classe Py. Então aqui eu vou fazer um T extends ID do tipo string. Então eu já estou falando aqui que toda a minha tabela que for herdada, ela já vai ter que ter um tipo string, né? Então aí não vai dar mais erro aqui, porque a gente sabe, né, que se a gente fazer tabela.id, vai ter esse ID. Tá dando erro aqui, acho que só tem que deletar esse cara. Beleza. Então agora sim, o base service nosso está pronto. Agora vamos só adaptar o seguro service. Então vou vir aqui no meu seguro service. E agora vem a parte mais legal de todas, que é poder deletar todos esses métodos aqui. Eles não pertencem mais à classe de seguro, porque agora eles são genéricos. Vou deletar tudo aqui. Essas variáveis aqui também a gente não precisa mais. Não precisamos mais desse serviço, nem desses dois caras aqui. Deletei tudo, beleza? Então agora a nossa seguro service precisa herdar da base service. Então vou dar um extends base service. E aí agora que vem a jogada. Aqui dentro do base service eu passo o meu tipo seguro. Então dessa forma, passando o seguro para cá, aqui no meu base service, esse T aqui vai se transformar no seguro. E aí todos os lugares que a gente está usando essa, por exemplo, tabela do tipo T, na verdade vai ser uma tabela do tipo seguro. Então vou voltar aqui para a classe de seguro. E aqui no construtor, eu só preciso injetar o nosso injector, né? Que é para passar para a classe Py. Então vou dar injector do tipo injector. E agora aqui dentro do nosso construtor, veja que ele já está dando um erro aqui, ó. Ele precisa do super. O que é o super? É para chamar o construtor da nossa classe Py. Então a gente precisa fazer isso, porque senão a nossa classe Py não vai entender o que a gente está querendo fazer com ela. Então a gente precisa dos parâmetros. Quais são eles? Vamos ver aqui no construtor da classe Py. O primeiro deles é o próprio injector. Então vou vir aqui, vou passar injector, que a gente já colocou aqui no construtor. Precisa de mais dois parâmetros. O segundo parâmetro é o nome da tabela, que no nosso caso é seguro. Vou colocar como seguros mesmo. E terceiro parâmetro, sim, é a nossa URL da API. Então vai ser http localhost 9000 /api /seguro. Acho que é seguros. Isso, beleza. Então tá praticamente pronta a nossa classe de seguro. Então olha como ela ficou enxuta, né? Então a gente não precisou fazer praticamente nada. Então se depois a gente precisasse criar um serviço de usuários, por exemplo, né, que ia precisar usar o IndexedDB, ia precisar ter um método cadastrar, um listar, a gente praticamente só ia ter que fazer isso daqui. Ele ia dar um extends aqui no base service, passando o tipo usuário, né, e aí é só adaptar praticamente esses dois caras aqui, né, o nome da tabela e a API, né, a URL da API que ele vai utilizar. Simplesmente isso. E aí o serviço de usuários já vai ter todos esses mesmos métodos. Então agora vamos testar para ver se está tudo funcionando normalmente. Vou abrir aqui o meu localhost. Vou cadastrar qualquer coisa aqui, né, só para testar, como sempre. Então, cadastrou normal, ok. Já deu aqui, e agora eu vou testar como offline também. Vou vir aqui em offline, deixar o console aberto, cadastrar mais um. Então beleza, a tabela foi salva no IndexedDB.
E agora vamos colocar para online de novo. E beleza, cadastrou normalmente. Então a aplicação continua funcionando da mesma forma, só que agora a gente deu uma boa refatorada nela para a gente ter um reaproveitamento maior de código.